Galera, hoje mais uma dica de filme aqui, comentário. O filme Wicked, é uma nova versão aí de Mágico de Oz, né? Eu particularmente não gosto de musicais, eu acho que perde muito acho desnecessário fazer um filme musical, a minha opinião particular, né? Eu acho que fica perde um pouco o rumo da história. A pessoa está no meio de um diálogo, aí de repente começa a cantar, igual um retardado, e a história sai dos eixos ali, fica meio. Para mim, eu acho que não fica bom, né? Mas esse especial Wicked, assim, o que tem de interessante, né? Como eu disse, por ser musical, me deu muito sono, a história fica, para mim, fica fragmentada, mas o que tem de bom para mim? A história começa já mostrando o final da história clássica do Mágico de Oz, né, que é a morte da bruxa má, né, a bruxa, e depois aparece outra personagem e começa a contar a história da bruxa má, né? Como que ela chegou, como chegamos àquele momento da morte da bruxa má, né? O legal é que mostra uma versão, uma visão diferente da história, né? Não focando, não é mais aquele preto e branco, né? De garotinha boa enfrentando a bruxa má. A história vai mostrando as origens da bruxa má, entre aspas, e a gente vai vendo que a maldade daquele reino não vem exatamente da bruxa, né? E esse Wicked é um filme que vai ter continuação, logo no começo já fala lá a parte 1, né? Não sei quantas partes virão, mas pelo menos uma segunda parte está garantida. Então, a primeira parte mostra a infância, adolescência, praticamente a infância e adolescência da bruxa má, né? Até ela despertar, controlar os poderes dela. E a relação dela, por que ela se opõe ali ao Mágico de Oz e ao reino em geral ali. Então, se você gosta de musical, não tem nada contra musical, a história é muito boa. As atrizes são legais, o elenco é bom, a parte da maquiagem ali da bruxa má ficou perfeita, não sei se usaram recursos digitais, não foi só maquiagem, mas ficou muito boa. E não vou dar spoiler, mas como eu disse, o que vale a pena é essa versão diferente, né, da história, né, sobre outra visão, né, a visão, não é a visão só da mocinha que derrotou a bruxa má. E conforme o filme se desenrola, você até tem dúvidas, né? Você começa a duvidar se realmente a bruxa má morreu.
Vamos ver aí como é que vai ser o verdadeiro fim dessa história, essa nova versão da história, né? Que pelo que mostra ali até no final dessa primeira parte da história, não tinha porquê a bruxa má ser derrotada por um balde d'água. Então, vamos ver como é que a história vai se desenrolar. Eu realmente fico muito chateado com essa parte do musical, cara. Nossa, uma história boa, assim, que perde a graça quando começam os musicais lá, sai da, do foco da história. Não curto mesmo, não gosto. Mas se você gosta, o filme é muito bom. Deixa o seu joinha aí, se você curte, para ajudar o canal. Se inscreva se não é inscrito. Comente se você viu o filme, quais são as suas opiniões. Se você já viu algum filme ou leu as histórias mais clássicas do Mágico de Oz, você sabe como é que é a história original, né? Na história original com do Mágico de Oz, uma garotinha chamada Dorothy e seu cãozinho são transportados por um furacão mágico para a terra mágica lá de Oz. E para sair daí eles têm que chegar até o Mágico de Oz para ver se ele pode mandar ela de volta para casa. No caminho ela encontra alguns personagens que ajudam ela nessa caminhada, né? Um homem de lata que queria um coração, um espantalho que queria um cérebro, um leão que queria um coração para ter coragem, né? Queria ter coragem. O leão queria coragem, o homem de lata queria um coração e o espantalho queria um cérebro. E a história se desenvolve lá até terminar com a derrota da bruxa má, que tenta atrapalhar ali a caminhada da Dorothy. Né? Não lembro por quê. Não lembro que parte que ela entra na luta contra a Dorothy ali. Também não lembro na história original qual é a relação dela com o Mágico de Oz. Se o Mágico de Oz realmente é parecido com o que aparece aqui no Wicked, eu acho que deve ser um pouco diferente. Mas aí, a Wicked começa no final da história clássica do Mágico de Oz. Né? Depois da morte da Bruxa Má, chega uma personagem vinda lá do Castelo de Oz, confirmando para o povo que a Bruxa Má morreu. Aí todo mundo começa a comemorar. Só essa personagem que faz esse anúncio que não parece estar muito feliz, porque né, na adolescência, no passado, ela chegou a ser amiga da dita Bruxa Má, né? Que nesse filme do Wicked fala o nome verdadeiro dela lá e tal. E aí esse personagem vai lembrando a história, né? Como aí o filme vai contando ali a história desde a infância. A Bruxa Má nasceu de um casal normal, mas por motivos inexplicáveis ela nasceu com a pele verde, né? E ela tinha uma irmã que é cadeirante, e aí ela cresceu sendo rejeitada pelo pai, né? E pela mãe também. Ela nunca foi bem-vinda, só tinha uma relação boa com a irmã cadeirante, mas por causa da aparência dela, ela nunca teve muitos amigos, praticamente nenhum, fora a irmã. E depois, quando ela vai para a escola lá é tipo academia
tipo a academia do Harry Potter, assim, né? Só que não é exatamente uma academia para magos, né? É uma academia onde tem vários ensinos, é uma escola, uma faculdade, né? E a Bruxa Má vai desenvolvendo, aprendendo como controlar seu poder ali, mas já tinha uma influência lá de alguns personagens que queriam que ela desenvolvesse os poderes dela com segundas intenções, né? Aí vão surgindo alguns problemas, né? Alguns personagens que eram comuns lá no passado, que eram animais falantes, vão começando a perder a fala. E nesse cenário, os animais no passado podiam conversar normalmente, tinham uma inteligência igual ao de um humano, e podiam conversar. Normalmente tinha até alguns professores na academia lá que eram animais, mas aí, por algum momento, por algum motivo, eles estavam começando a ser expulsos dessa sociedade e alguns perdendo o dom da fala. E aí, no final dessa primeira parte de Wicked, é mostrado por que os animais estavam perdendo a fala, quem estava retirando, excluindo eles da sociedade e por que estavam tentando manipular ali a Bruxa Má para desenvolver seus poderes, né? Estou falando Bruxa Má porque eu não lembro o nome dela ali no filme, era um nominho. Deixa eu ver se eu lembro aqui esse momento. Elfaba, é o nome verdadeiro da Bruxa Má. E Bruxa Boa, Glinda, ou Galinda, era a Bruxa Boa. E ali mostrando o passado delas, elas tinham desenvolveram uma amizade ali. E aí no final dessa parte umas se separam e começam a explicar algumas coisas da história do Mágico de Oz, né? Como, por exemplo, a origem dos macacos voadores, né? E isso aí, o filme, pelo que eu vi, foi baseado num musical da Broadway, né? Acho que isso aí já foi um erro, né? Já que já tem um musical da Broadway, não precisa fazer um filme musical, né? Deixa o filme sendo só o filme e deixa o musical lá na Broadway. Pô, não precisa disso. Podiam muito bem aproveitar o enredo da Broadway lá, porque a história ficou legal, explorar esse passado aí das personagens, mas não precisava ser um musical. Ficaria bem melhor se não fosse um musical. E vamos ver como é que vai ser a continuação. Eu tenho esperança que a Bruxa Má, a Elfaba, sobreviva. Talvez tenha forjado a morte dela, né? É a minha esperança, né? Porque, na verdade, ela inicialmente ela não era vilã da história, né? Ela tinha tudo para ser a heroína, né? Ela acaba sendo uma heroína é, que é transformada em vilã pela sociedade, né? É isso que torna a história mais interessante. É isso aí, galera. Essa é a minha dica de filme de hoje. Deixe seu joinha aí e até a próxima.